tarde a todos. Sensibilizada ao som dessa melodia maravilhosa, trazida por duas artistas. Tá baixo? Só pode falar e vai. Sensibilizada por essa música maravilhosa que nos fortaleceu bastante. Cheguei até a sentir uma coisa que não havia acontecido antes no meu trajeto de casa até aqui. Pedir uma vibração amorosa, mediante o som dessa música e a visão desse nosso primeiro slide, mostrando o que é a terminalidade da vida, que nós possamos dirigir os nossos pensamentos aos hospitais que nos venham à mente, as criaturas que gostaríamos de receber as nossas vibrações. Em especial, eu peço pela unidade de terapia intensiva infantil do INCOR, Hospital das Clínicas, onde somos voluntários e temos visto quadros que nos sensibilizam muito, de crianças, pais, mães, demais familiares, que demonstram a realidade do que André Luiz coloca nas suas obras a respeito da ação, da lei de ação e reação, o ir e vir cheio de compromissos. Suicidas que nesta encarnação acabam encontrando um ombro amigo que o sustente na forma de um bebê que vem com várias patologias cardíacas, e a mãe trazendo históricos de abortos de vidas anteriores, e se encontram aqui, encontram-se para poder refazer esse período de desequilíbrio. E vemos essa realidade na condição de amor, carinho, dedicação exclusiva desses pais, principalmente mães, junto aos filhos nesses berços. É como se eu visse ao nosso, estivesse ouvindo André nos dizendo o que está acontecendo ali. E realmente, a dedicação dessas mulheres é tão grande, e os bebês tão pequeninos, dependendo delas, que isso torna uma realidade aquilo que os espíritos nos trazem. Esta luz que, de uma forma infantil, coloquei aqui em cima do slide, tem uma representação importante para mim. Eu acho que nós, todos nós, sabemos que nunca estamos sós, não? Então, onde quer que estejamos sempre prontos para dividir o espaço com mais alguém que não vemos. E às vezes não se trata de um só, né? Dependendo da nossa bagagem, temos uma variedade, né? E isso, o nosso cachorrinho lá em casa, ele mostra isso pra mim, viu? Bill, o que você tá latindo, Bill? No meio da noite, não tem barulho nenhum, não tem nada. E o Bill, e fica olhando com determinado, falando, é eles. São eles que estão por aqui. Desculpa a brincadeira, mas é uma realidade. Por que falar de terminalidade da vida? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a direção desta casa, o Grupo Espírita Batuíra, e a Jesus por mais essa oportunidade de trabalho. Ao Batuíra pelo convite amorável que recebemos, e a gratidão a Jesus por estarmos aqui realmente todos, de alguma forma, trabalhando. Mas só as nossas vibrações, tenho certeza que estão tendo assim um efeito muito grande para onde dirigimos os nossos pensamentos. Além do trabalho que os senhores realizam, né? Então, a nossa gratidão também ao nosso fiel servidor e amigo Espartaco Pilarte. O senhor Espartaco, ele representa muito na nossa vida, está soprando muito, falando muito de perto. Ele representa uma posição muito grande na minha vida, porque eu bati essa porta uma única vez, já o conhecia, da Associação Médico Espírita, e ele trouxe notícias de um ente querido. Eu vim para consultar minha filha com ele, mas aproveitei, né,
perguntar alguma coisa de um ente querido que havíamos perdido recentemente. Um primo com câncer, e pegou todo o seu membro superior, e eu não referi nada a ele. Eu falei, só queria ter notícias de um ente querido que partiu e tal. Ele ficou ouvindo, e disse assim, é o Kleber com K? Eu falei, é Kleber. Mas eu não havia dito o nome do Kleber. E o que aconteceu? Enquanto internado na Santa Casa, eu peguei a ficha de medicação, não o prontuário, mas a ficha que estava ali no criado, e disse, Kleber, teu nome é escrito com C? Não, meu nome é Kleber com K. Então foi uma coisa que me marcou muito, né? E além disso, o Espartaco, me permita chamar assim, não senhor, porque me sinto muito próxima dele, assim como amiga, como admiradora. Ele foi grande portador da mensagem mediúnica trazida por Ana Bezerra de Menezes, né, ao grupo de médicos espíritas para a fundação da Associação Médica Espírita de São Paulo. E desde que isso aconteceu, sob a inspiração do Dr. Bezerra, de tantos outros espíritos que nos assistem, a nossa associação foi crescendo de vento em popa, graças ao trabalho, ao compromisso, à conscientização, à responsabilidade de todos, né, na divulgação da doutrina espírita, nesses seus aspectos, como já foi referido, que foram referidos, filosofia, ciência e religião. A partir daí, novas AMEs foram sendo fundadas, né, regionais, estaduais e depois internacionais, mas e demais estados, então, aderiram, fundaram suas AMEs, né, e outros países, então, levando a divulgação do nosso paradigma médico espírita. Em 95, então, após 27 anos de trabalho ininterrupto, Dr. Bezerra de Menezes novamente se pronuncia, desta vez através de Marlene Nobre, a nossa querida presidente na época, né? E anuncia a ela que era chegado o momento da fundação da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, e com a finalidade realmente de aplicar tudo aquilo que nós viemos estudando, que todos nós estudamos, que fosse aplicado no campo da saúde. Então, as propostas todas do Espiritismo nesse campo, né? A visão do homem integral como o ser único que é, né? O ser integral que é, estudando, enfim, reencarnação, evolução. Então, é isso que nós tínhamos que propagar, né? Realmente, o ser integral reconhecido, o ser humano reconhecido como o ser integral que é, trazendo todo esse conhecimento sobre a reencarnação, a evolução dos seres, a comunicabilidade entre os diferentes planos da vida. E hoje, então, após 48 anos de atividade mesmo, ainda ininterrupta, muitos desencarnados, né, dos pioneiros da Associação Médica Espírita, mas já temos a formação no total de mais de 60 anos, em vários estados, regionais, estaduais, e oito internacionais, já em espera algumas para a complementação dos documentos para ser anunciada realmente registrada. Então, nossos propósitos continuam os mesmos, né? Na divulgação da doutrina dos espíritos, fortalecidos sempre pelos nossos propósitos, só que mais recentemente sem a liderança da nossa querida Marlene Nobre, que foi chamada Casa do Pai no dia 5 de janeiro de 2015. Então, a nossa associação médico espírita é realmente um órgão beneficente, como todos os órgãos espíritas, né? Sem fins lucrativos, e fundada, codificada pelo nosso querido Allan Kardec, e visa sempre aquilo que todos sabemos, as suas relações entre integração, aplicação nos campos da filosofia, da religião, das ciências, em particular a medicina.
procurando realmente, através dos estudos, a realização de experiências e investigação nesse sentido, realmente comprovar aquilo que a doutrina nos mostra, né? Essa construção, na construção deste conhecimento médico espírita, ocorre por meio desses estudos frequentes que comprovam o nosso paradigma, entre outros princípios. A sobrevivência da alma, novamente, a constituição do ser humano, enfim, já falamos, né? Demonstrando a importância, né, da nossa doutrina, da nossa associação médica, nesse sentido, nesse campo, na contribuição para o processo do progresso da ciência médica, né? E demonstrando assim, realmente, de uma forma bem disseminada, né, a composição biopsicossocial, biopsicossócio espiritual de cada individualidade. Então aqui nós, quando voltamos os nossos olhares, o nosso pensamento para o início das nossas exames, nós não podemos deixar de saudar os nossos pioneiros, né? Muitos desses já desencarnaram. Temos ainda entre nós alguns, como Elisete Santana, Maria Júlia Pedro Pérez e mais alguns que me vêm à mente agora, mas que estão aí firmes no propósito de dar continuidade ao trabalho encabeçado por esse grupo, que aqui são muitos, né, que estavam na frente do Hospital São Lucas, mas a frequência mesmo, parece que foi assim, tendo uma filtração, não é? E muitos permaneceram até agora. E o Spartaco Bilardi foi a grande sementinha, né? Ele foi o escolhido por Dr. Bezerra de Menezes para trazer essa novidade para nós. Fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo. Aqui é uma visão muito triste para quem não gosta de falar de morte, mas todo espírita gosta, né? Não tem jeito de escapar, não. Não tem jeito, né? Por que falar de terminalidade da vida? Se não tem outro assunto, tem tanta coisa boa para falar, né? Mas por que não falar das mais tristes também? Esse assunto talvez eu seja um tanto estranha, porque eu lido muito com a vida e a morte. Lidei, que agora realmente eu estou aposentada. Como anestesista e legista, lidei de perto com a vida e com a morte. E pude ver realmente, não sou médium, na definição de Kardec, como todos nós o somos, mas eu não tenho uma vidência, uma audiência, qualquer outro tipo de mediunidade ativa. Eu tenho intuição. Não deixa de ser uma linda mediunidade. Mas de vez em quando, depende daqueles que estão do meu lado, assim, acompanhando, né? Tem que ter aquela filtração de pensamentos, de conscientização, de postura, para que a gente tenha sempre um ambiente ideal, para que eles se comuniquem conosco, né? E, então, esse slide não é meu. Eu copiei de alguém que eu gosto muito, uma amiga que já fez palestras idênticas, a doutora Alessandra, e ela guardou isso aqui para nós. Falando sobre a morte, só para dizer que não falamos da morte, né? Houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno e, de fato, ela se apresenta elegantemente. Ela se apresentava elegantemente. E por isso os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje nosso poder aumentou, a morte foi definida como inimiga a ser derrotada e fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos do seu toque. Onipotente, né? A morte, então, não é algo que nos espera no fim. É companheira silenciosa que fala com voz branda sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade, nos convidando à sabedoria de viver. Quem não pensa, não reflete sobre a morte, acaba por esquecer da vida, morre antes, sem perceber. Tem uma certa profundidade, né? Fica para uma reflexão. Paciente e terminalidade, né? O que nós podemos definir, como definir o paciente, a terminalidade da vida? Em primeiro lugar, o que a doutrina espírita
vida traz de contribuição para tudo isso, né? Para estudar a terminalidade da vida? Primeiro, algumas coisas que vieram assim na minha mente durante essas noites que antecederam o nosso encontro e que eu achei muito oportuna, sabe, para poder falar. E a doutrina espírita mostra realmente o ser maravilhoso que somos quando comparados, se quisermos, como produto de um grande artesão, um divino artesão, na construção de seres tão perfeitos como nós. Isso é tão verdadeiro que muitas vezes nós achamos que não fica bem pensar nisso. Não somos tão perfeitos, mas Ele nos construiu perfeitos. Nós não somos só corpo, um monte de carne, músculos e nervos. Nós temos algo mais que trazemos dentro de nós. Tudo que estamos pensando agora está realmente se manifestando através do nosso espírito, não é? É Ele que está trabalhando, a centelha divina colocada dentro do nosso cérebro, não é mesmo? E que nos permite refletir aquilo que estamos trazendo no nosso íntimo, né? E esse artesão, quando fala terminalidade da vida, é assim, término, fim. Então, quer dizer, tudo na vida tem um começo e um fim. A vida também. A vida tem também, a nossa vida tem um começo e um fim. Nós saímos de uma grande produção como se fôssemos objetos muito caros. Se os senhores imaginarem os trilhões de células que compõem cada órgão do nosso corpo físico, a funcionalidade, a fisiologia, a assimilação de energia, o todo o metabolismo que acontece no nosso íntimo, no nosso interior, toda essa energia que assimilamos dos alimentos, das substâncias, a transformação química, e que aspiram o que há de melhor nisso tudo para alimentar algo que é muito importante dentro de nós, porque precisamos manter esta vida. Então, eu pensei assim, engraçado, realmente, quando nascemos, recebemos um documento, e quando nós morremos, outro, né? Certidão de nascimento e atestado de óbito, né? E o que nós fizemos nesse intervalo, nesse período? Nós cuidamos daquilo que nos foi dado com amor e carinho e responsabilidade? Como cuidamos do nosso corpo? O que tem que ver isso a ver com a morte? Ah, tem muita coisa. Porque vai depender muito de nós, as doenças, propriamente ditas, as patologias que vão acabar nos levando à morte, e outras não. Quantas pessoas morrem sem precisar estar no leito hospitalar, sofrendo dentro de um UTI, não é? Então, mas de um modo ou de outro, nós teremos que partir, porque temos um quantum de energia que vai acabar. E o que nós fizemos com esse voto de confiança que recebemos da espiritualidade? Quando de lá saímos, ficou bem claro. Quando você voltar, vai haver uma avaliação, não é? É o que acontece quando retornamos à parte espiritual. Foi adequada? Não foi? Olha as cicatrizes que estão aqui. O que você fez no teu corpo? Não cuidou direito. Vai precisar voltar. É a lei de ação e reação, o ir e vir. Então nós voltamos, muitas vezes melhoramos muito, outras vezes pioramos, porque apesar de sermos espíritas, muitas vezes, muitos de nós, logicamente não estou falando dos senhores, né? Muitos de nós ainda estão um pouco aéreos, né? E não ainda, parece que a ficha não caiu, né? Aquela determinação. Eu creio, eu sei que isso é uma realidade, porque a doutrina exige estudo. E os estudos são comprovados. Então eu serei uma topeira se não acreditar. Não é mesmo? Então eu tenho que crer e praticar. Então eu tenho que crer que dentro de mim tem um ser que está pedindo evolução. Eu mesmo estou pedindo evolução. Mas eu estou num corpo que me limita. Ah, mas a doutrina está aí para me ajudar. E por que não aproveitar de uma maneira eficiente? Assumir como aqui esse exército, como eu já falei para você, isso aqui é um exército, né? Todos os fiéis servidores do Cristo numa casa espírita representam um exército. E feliz daquele que realmente levar a sério a sua tarefa. Sabedores de que estão sendo observados.
dia a dia, minuto a minuto, quer queiram, quer não, acreditem ou não, não é mesmo? Essa é a realidade. Então, quando chegamos à terminalidade da vida, nós precisamos saber o que é o paciente terminal. Olha, quando tiver que terminar, vocês me falam que eu sou muito falante e às vezes posso demorar, então faz o sinal. Eu vou ser mais rápida. O paciente terminal entende-se, então, aquele que na evolução da sua doença não responde mais a nenhuma medida terapêutica. Acabou o gás. Então, dentro da terapêutica conhecida e aplicada, não tem cura ou prolongamento da sobrevivência. Então, esse é o retrato de um paciente. Um paciente terminal. Então, quando o processo tanatológico, Thanatos é o deus da morte, Thanatos é o deus da morte. Então, o estudo tanatológico, quer dizer, o profissional que se dedica ao estudo da morte, ele entra, quando esse processo de morte toma conta de uma pessoa, onde as funções se descontrolam aceleradamente, nada mais se pode fazer para desacelerá-lo. Disse que a doença está em fase terminal. E o doente também é rotulado como paciente terminal. Para começar, já vou mudando a nossa posição, AME Brasil, né? Então, aqui é uma carta de princípios bioéticos da AME Brasil, em 2007. Foi definido o que é morte natural. É realmente a que sobrevém pelo esgotamento natural dos órgãos, em consequência da idade, ou pelo esgotamento do fluido vital, em decorrência dos hábitos da vida ou de uma patologia. Uma patologia pode ser, então, um resquício daquilo que nós viemos no plano espiritual devendo. Num determinado momento, estamos muito bem, obrigado, de repente aparece uma dor. E vamos ver essa dor, é um tumor. E é um tumor incurável. Como é que nós vamos cuidar disso, não é? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um capítulo, aqui eu acho que é o quinto, não é o quarto, que deve ter havido engano. Bem-aventurados os aflitos. É o 5, é no 5, né? É o 5, aqui vem errado. Será lícito abreviar a vida de um doente nessas condições que nós citamos? Que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem daqui dos senhores já teve essa experiência? Um paciente, um familiar, um profissional médico, talvez esteja aí, que já teve um paciente e como lidou com isso, né? Porque cada um age de uma forma. Alguém aqui já teve um paciente terminal na sua família? Já. Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, o que a gente sente. Eu perdi há um ano, junho agora, junho vai fazer um ano, uma prima de 51 anos, um câncer de mama que retornou após 13 anos e realmente foi muito sofrido. Muito sofrido os últimos 3 anos dela, 2 anos que seriam, esperando-se um período de 2 anos e 2 anos para ela, ela viveu 2 anos e meio a mais. E desses 2 anos e meio, eu estive com ela numa presença muito afetiva. Eu não ia contar isso para os senhores, mas achava que não ficava bem. Mas eu vou acabar contando, no decorrer da história. É um paciente terminal. E eu a seguia de perto. Sueli deve estar me ouvindo. E ela tem parentes, tem filhos, neto. Estava separada do esposo. Ela vai me permitir falar. Porque é para um bem, né? Que eu estou falando. E aconteceu alguma coisa estranha, que ela vinha entrando já num processo mais de fase final. No último dia de vida dela, as irmãs, eu estava lá também, as irmãs chegaram para a visita. Então eu disse, bom, agora vocês estão aqui, eu já fiz tudo que eu podia fazer.
eu vou dar uma saída, meu marido estava me esperando para ir a um determinado lugar próximo do hospital do câncer, e de lá então fomos para casa. Quando estamos entrando na garagem, alguém liga e disse: Sueli acabou de falecer. Por quê? Antes de eu sair para onde deveria ir, as irmãs chegaram para mim e disseram: eu pedi uma injeção só para melhorar um pouco o estado dela. Ela está muito nervosa, agitada. Acho que ela ficou muita dor, Beth. Eu pedi. Achei meio estranho, mas garanto, eu não estava tão convicta como eu estou hoje e agora da responsabilidade da eutanásia. Já sabia, lógico, todo mundo sabe. E eu estava do lado do leito dela, ela aqui, eu aqui, as duas irmãs aqui e uma enfermeira ali. A enfermeira veio com a injeção na mão, a seringa. Eu perguntei: o que você está dando para ela? Ela falou uma composição. Eu achei meio estranho, porque durante todo o tratamento dela ela não gostava de falar em morfina. Ela não queria saber de morfina. Eu não sou com dor. Eu estou com qualquer outra coisa. Ela falava: eu não estou com dor. E acontece que eles fizeram uma injeção com morfina, com outros analgésicos. E eu tive como reagir. Fiquei estática, olhando. Ele falou: ela vai melhorar, vai partir essa dor dela, vai melhorar e tudo. E ela ficou bem. Adormeceu. E eu saí. Quando eu voltei, estava entrando já na minha casa, no outro bairro, mais distante de onde ela estava, e ouvi aquela voz: Sueli acaba de falecer. Falei: cometemos eutanásia. Então eu trago isso na minha mente, porque estou confessando. Isso não chama-se confissão auricular. Quando alguém se confessa com o padre, vocês são padres para mim hoje. Eu estou confessando. Eu ainda não entendi por que eu fiquei assistindo aquilo sem impedi-la, enfermeira, de continuar fazendo. Primeira coisa que me veio à mente: as duas irmãs estavam do lado e elas pediram. Mas eu acho que a minha responsabilidade era maior, porque talvez elas não soubessem o que eu sei. E ela estava agitada. E sabe em que plano ela estava? Justamente o que a doutrina nos mostra, que às vezes no momento de maior sofrimento a pessoa se agita, tem algumas coisas estranhas, e você fica preocupado com aquilo. O que está acontecendo? Já é o desenlace. Os laços começam a ser desfeitos. Aí eu, logicamente, eu quero arrumar uma desculpa. Meu Deus, eu não cometi eutanásia. Eu estou com isso na minha cabeça. Aí me vem à mente: o estado que ela estava não era para receber uma injeção. Talvez ela fosse desencarnar naturalmente, como se encarnou depois de umas 2, 3 horas. Mas nós propiciamos, antecipamos talvez isso. Por outro lado, a espiritualidade sabe que tem em cada coração que está aqui, né? Cada um de nós sabe das minhas intenções, sabe de como eu levei o tratamento dela, o quanto eu a amo, e peço a ela que me perdoe se eu fiz algum mal. E se fiz, hei de pagar de alguma forma ou de outra. E no livro de Lições de Sabedoria, então, a Marlene pergunta ao nosso Chico Xavier: como analisar a eutanásia, Chico? E ele responde: um homem está agonizante, sabe que o seu estado é desesperador, tá? A resposta foi dada então pelo espírito que identificou-se como São Luís. O Evangelho então nos diz: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a porta do fosso para daí o retirar, a fim de o fazer voltar a alimentar-se, a voltar a si, alimentar as ideias diversas das que tinha, ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões.
Nós sabemos que sim, né? Temos a história de um médico que morreu, tinha uma filha que morreu com difteria, isso está no histórico da medicina, né? E ele, então, querendo acelerar aquele processo de sofrimento, ele comete a eutanásia. Enquanto isso, chega a notícia de que havia sido descoberto o antídoto para aquela doença. Um pouco mais e ela poderia ser salva. Sei bem haver casos no Evangelho que se podem com razão considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de doente no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderia fazer nas convulsões da agonia? E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? Então está aí. A nossa vida cheia de sofrimentos e de dor tem uma razão, um motivo, e devemos valorizar a vida e suportar o sofrimento, porque não nos foi dado por acaso. A medicalização da morte, então, virou moda, né? Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste, sob vários aspectos, sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano. Elizabeth Kübler-Ross, que é uma tanatologista, especialista em tanatologia, né? Que é tratamento paliativo dos pacientes. Então, o paciente terminal, aquele cuja evolução de doença não responde mais a nenhuma terapêutica conhecida e aplicada, portanto, sem condições de cura, já falamos isso, né? E qual o papel do médico, então, diante de um paciente em coma? Isso é uma realidade incrível, né? Ou sem perspectivas de melhora. Então, nós sabemos que, em face do esgotamento dessas possibilidades terapêuticas, o profissional ele tem que tomar uma postura. E o profissional que está despreparado, ele fica prejudicado, ele se perde. É como se tivesse uma máscara de poder, do orgulho, do saber, que naquele momento cai por terra, revelando um ser frágil e impotente diante das leis de Deus. Então, para mantê-lo vivo, o que esse despreparado profissional vai fazer? O que lhe compete. Vai tomar providências para que sejam tomadas condutas condizentes com o quadro clínico apresentado, né? Porém, esse quadro clínico custa caro. Manter um paciente na UTI, seja particular ou não, se não é caro para a família, é caro para o Estado. E às vezes o benefício é duvidoso. E nós não sabemos se ele vai sair de lá vivo. Só sabemos que ele tem que ficar lá por um tempo. E é muito caro. Então, para evitar todas essas medidas extraordinárias a que recorrem os profissionais, convenceu-se os maiorais de que lhe haveria necessidade de caracterizar um conceito criterioso da morte. Precisamos saber quando está ocorrendo a morte. Ou a gente desliga o aparelho, ele morreu, acabou, né? Como se fosse tão fácil, né? Sabe-se que a morte, nós já dissemos, ou vamos dizer agora, é um processo, isso é definido na medicina. A morte é um processo lento e gradual. Ninguém morre de repente. Você pode perder a consciência, mas você está preso ainda à matéria, né? E não é uma brusca cessação da vida que não expresse forma evolutiva e dinâmica. Ela não é uma forma estática, que não apresenta uma reação, qualquer coisa para você ver uma dinâmica da morte. Não. A morte é lenta e gradual. As células realmente não morrem de uma só vez. A forma evolutiva e dinâmica do final da vida tem que ser vista, pois nem todas as células
morrem de uma só vez. Cada órgão tem o seu quanto de energia e aquelas células estão alimentadas e ele terá vida enquanto essa energia durar. Então existe, pois, uma relação direta com a reserva dessa encefálica do nosso cérebro e uma condição prévia ao término desse aporte energético. Então existe uma relação direta com a reserva energética na condição prévia antes ao término desse aporte energético. O que quer dizer isso? Quanto ele tinha de energia antes de acontecer isso? E quanto ele tem de energia ainda? Nós não podemos medir. Hoje a ciência médica, então, define o encéfalo. O nosso encéfalo, que é o conjunto de toda a estrutura nervosa que nós temos, a parte mais externa, né? E então, ali seria então o encéfalo o nosso órgão-chave para a determinação de uma parada irreversível da sua função, seria então a morte irreversível. Então, atualmente, os nossos conhecimentos atuais, ele causará de forma irreversível a vida dessa pessoa, né? Então, a falência dos órgãos restantes do corpo, num prazo médio de 48 a 72 horas. Olha quanto tempo nós levamos para morrer. Mesmo com todo o arsenal terapêutico moderno, nós vamos continuar, após isso, após esse tempo, não teremos mais condição de vida. Sendo a morte, então, um processo gradual, teoricamente teria que se definir a morte quando se tenha sobrepujado um limite que faz irreversível o seu retorno à vida, mediante qualquer procedimento conhecido. Assim, a característica que define realmente o processo de morte é a irreversibilidade. E o que vai mostrar essa irreversibilidade? A pessoa, então, que depende de um respirador mecânico e uso de drogas para manter uma circulação eficiente, necessita de um diagnóstico de morte encefálica. Morreu o encéfalo, nós estamos mortos. E o cérebro? Então, todo o nosso conteúdo será no processo de irreversibilidade, será o primeiro a ser atingido, né? Pela falta de irrigação que vai faltar. Então, devido à sua pouca reserva metabólica, consideramos que o metabolismo é o produto das reações químicas, né, de onde é extraída as substâncias para a manutenção do nosso corpo. Então, a morte será irreversível e ocorre com segurança, após o momento que falhou o nosso cérebro, com segurança antes de 8 a 10 minutos. Olha como é sensível o nosso cérebro, não é? Na sequência, olha a grandeza que eu falei para vocês agora há pouco, do que é o que é realmente a sabedoria divina, né? Quanto de vida tem cada órgão. Olha a diferença aqui. Olha lá. Morreu o encéfalo, o cérebro, depois veio o fígado, 20 a 30 minutos ele ainda aguenta. Depois veio pulmões, 30 a 60 minutos. O coração aproximadamente bate 1h30, 90 minutos, e os rins ainda duram mais um pouquinho, 2h30. Sabe o quanto de energia que nós temos que vai se esvaindo aos poucos, né? Então, nessa situação, a respiração só pode ser mantida através de um aparelho, garantindo o oxigênio vital para o coração. Então, enquanto o coração bombar, né, tá tudo bem. Vai continuando até esvair toda essa energia. E os demais órgãos, então, vão mantendo as suas funções, desde que o coração faça circular o sangue, né, para levar esse aporte energético necessário. E o Conselho Regional de Medicina define critérios para o diagnóstico de morte encefálica, considerando o ônus psicológico e material. Olha só, o zóio, como diz o caipira, o zóio da matéria. Não está gastando muito.
Tem que dar um jeito. Olha só, quantos aparelhos, quanta coisa. Bom, considerando então tudo isso tem um ônus, um custo. Então, considerando o ônus psicológico e material causado pelo prolongamento do uso de recursos extraordinários, e quando eu digo extraordinários, mentalizam aquela figura do paciente numa UTI cheio de tubos e tal, né? Para o suporte das funções vegetativas em pacientes, e a necessidade de se adotar critérios para constatar de modo indiscutível a ocorrência da morte, resolve então o Conselho Regional de Medicina adotar os seguintes princípios: constatado coma aperceptível, quer dizer, a pessoa não se compromete, não ouve mais nada, não responde mais nada, ausência de reflexos, ausência de perfusão cerebral, irrigação, comparada total e irreversível da atividade encefálica comprovada, o médico deve comunicar imediatamente os responsáveis antes de tomar qualquer medida adicional. Avisa a família. Agora, o que acontece é aquele médico despreparado que poderia ser um pouco mais útil junto a esse paciente? Nós, que temos um conhecimento da doutrina maravilhosa, abençoada, espírita, podemos ter um simancol. Não, aqui não tem mais nada que fazer, mas eu ainda tenho alguma coisa que eu posso oferecer, né? É a paz, a tranquilidade, mas ele está nem me ouvindo, olha aí como ele está inerte, duro aí no leito, não está nem aí comigo, já deve estar lá no plano espiritual. Lê do engano. As experiências que têm sido feitas em termos de constatação do paciente que pode captar tudo que ocorre no ambiente que ele se encontra, embora endurecido lá e cheio de aparelhos, é incrível. Principalmente em EQM, a experiência de quase morte, não é? O relato dos pacientes que falam, que voltam à vida após uma morte clínica, não encefálica, sofreu um trauma, sofreu um acidente, sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi devidamente socorrido, boca a boca, respirações e substâncias outras medicamentosas, ele volta à vida, mas ele ficou em coma. Mas é um coma reversível. E quando ele volta, ele relata coisas. Nós sabemos que muitos deles dizem que tem um túnel, seres de luz, uma cerca florida, mas alguém está lá do lado, na frente, dizendo que ele tem que voltar. Ou então alguém puxa para trás. E isso está comprovado cientificamente, né? Então, o profissional cujas tarefas estejam ligadas aos cuidados de pacientes com estado terminal necessita realmente de um aprendizado especial para poder encarar de frente o imperdoável, implacável momento da morte. E como? Nós temos que aprender que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Será que nós sabemos lidar com a morte? Nós deveríamos prevenir, não é só para o médico, não. Isso é necessário para todos nós, aprendendo a vencer o medo da própria morte, acreditar no verdadeiro significado da vida, ser íntimo do Criador que ampara em todos os momentos, especialmente aquele médico cuja dolorosa tarefa é a de ser mensageiro da verdade, da comunicação do nefasto diagnóstico tão temido à família. Então, esse conflito, né, de compartilhar com alguém, com o paciente, tais anseios e é uma dolorosa tarefa, a de transmitir aos pacientes e familiares a possibilidade terapêutica que se esgotou, fazem com que o médico aprisione diante da sua fraqueza, ele se aprisiona diante da sua fraqueza e muitas vezes fugindo do paciente. Isso é uma coisa muito real. Pessoas que têm familiares internados ou já estiveram em estado avançado de terminalidade, vocês podem notar que os médicos fazem o papel deles, mas eles não ficam muito perto do paciente, não, porque acho que eles têm medo também, porque sabe que vai morrer logo e vão ficar impressionados com ele. Então o que eles fazem? Eles entregam o paciente à família, né? Dá todo o aporte à família. Eu sou testemunha ocular, conversando com colegas sobre o assunto. Ela transmitia para mim o que eu queria saber.
mas ela não ficava lá no lado. Mas uma delas era maravilhosa, jovem ainda, mocinha, e conversava muito com a Súria, e falava muito, coisas boas, mas não falava no termo que nós estamos falando, mas animava pelo menos a minha prima. Então ele entrega, o médico despreparado, entrega essa tarefa à família, também despreparada psicologicamente, sem forças, pela doença crônica e aniquiladora do seu amado ente. Você, o seu parente, por vezes, deseja que esse parente, muitas vezes, deseja ficar livre daquele fardo. Vamos consultar a nossa mente e ver o que realmente onde nós estamos entrando. Então, eutanásia, afinal de contas, o que quer dizer eutanásia? É uma palavra que se origina do grego, né? Boa morte. Eu, bem, e tanatos, ou thanatos, significa literalmente boa morte. Então, a prática que procura, como nós temos até agora, abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um doente em estado grave. Então, no Brasil, infelizmente, felizmente, é considerado homicídio, né? Existem outros países, como Bélgica, Holanda e tantos outros, que aceitam. Então, o homicídio praticado por motivos de piedade em doente desenganado ou portador de doença incurável é o chamado homicídio piedoso ou morte por compaixão. Quando, naquele tempo, assim, algum tempo, muito atrás, aí que não existia ainda as pesquisas para transplante de órgãos e tantas outras coisas, muitos pacientes, muitos familiares ficaram cansados realmente de ter que alimentar os seus entes queridos, né? E hoje não, hoje nós já temos todos os recursos na atualidade, né, para alimentar esses pacientes de uma forma mais prolongada, mas mesmo assim muitos desistem e pedem a morte, pedem que desliguem os aparelhos. Mas a pessoa ainda tem vida. Como é que nós ficamos perante a espiritualidade, diante desses quadros? Então, se o autor do crime agiu por compaixão, a pedido da vítima imputável, quer dizer, sem responsabilidade, e maior de idade, para abreviar-lhe o sofrimento físico insuportável em razão da doença grave. Reclusão, 3 a 6 anos. Então, para a legislação, a legislação brasileira é encarada como qualquer, para a legislação brasileira, a eutanásia é encarada como qualquer outro homicídio, com punição de acordo com as circunstâncias. Isso para a legislação. Imagine para a legislação lá de cima, estou salva. Oh meu Deus, olha bem o que eu não fiz por mal, mas eu não sei o que aconteceu comigo, eu não pude impedir aquela mulher de aplicar aquela injeção, porque ia aliviar a dor que as irmãs estão dizendo que ela estava sentindo. Mas eu devia ter tido uma postura naquele momento. Isso vai me acompanhar, não sei até quando, mas Deus vai ter pena de mim, vocês vibrem por mim, por favor. Para o jurista Hélio Gomes, a eutanásia é o direito que se pretende conferir a uma junta médica de dar morte suave aos doentes que sofrem de dores insuportáveis, que estejam atacados de doença incurável ou a desejam ou a solicitem. Esse Hélio, ele diz, é o direito que se pretende conferir. O que quer dizer isso? Que nem mesmo a uma junta médica é dado o direito de suprimir a vida de um doente que sofre de dores insuportáveis. E uma doença incurável, ou seja, cometido de doença incurável, ou que a deseja ou a solicite. Ninguém tem esse direito. Então, argumentos que geralmente tentam justificar o porquê da eutanásia. Pacientes que têm dores insuportáveis, vontade do enfermo que pede para morrer, doenças incuráveis, o ônus econômico resultante destas patologias. E outro jurista, Genival França, a dor é uma das mais sofridas experiências da vida humana. No entanto, por mais que ela comova, não pode constituir um meio efetivo
de medir-se a gravidade do mal, nem tampouco autoriza a decidir sobre questões da vida ou de morte. Não pode servir como recurso definitivo para definir tão delicada situação. Ouçam bem, muitas vezes a sensibilidade desaparece nos agonizantes no momento em que parece sofrer mais. Eu fico pensando, então pode ter acontecido isso com a minha prima. No momento que ela estava aparentando maior sofrimento, nós, como espíritas, burrados, devia ter percebido que provavelmente ela já estivesse se desligando. A espiritualidade já estava presente, desfazendo os laços. Mas não tínhamos o direito de dar aquela injeção. Não justifica. Mas já melhorou. Um pouco mais amena a minha situação, né? Eu toquei nesse assunto com as minhas primas, convidei-as para tomar, elas me convidaram, aliás, vamos tomar um café, precisamos conversar e tal, e fomos a um local, e eu abri o jogo para elas. Elas falaram, Beth, fica tranquila. Elas estavam sofrendo muito. Não pense mais nisso. Adiantou? Quando a gente traz o negócio aqui dentro, ninguém tira. Então, a eutanásia ela pode ser ativa, né, através de drogas ou métodos para abreviar a vida. Passiva, quando existe toda a omissão de uso de medicamentos, cuidados necessários, tudo que se faz de uma forma eficaz, ou uma tecnologia que está se negando colocar em prática, tendendo a produzir deliberadamente a morte com o fim de eliminar o sofrimento. É um tipo. Outro tipo é a morte, é a eutanásia voluntária. O próprio paciente solicita. E é involuntária quando outros decidem por ele. Aí agora apareceu a proliferação de vocábulos, né, ligados à eutanásia. Então, a ortotanásia. Ortotanásia é uma boa. Em linguagem médica significa morte no tempo certo ou morte natural. Visa humanizar a morte sem a utilização de meios para abreviá-lo ou atitudes desproporcionais para mantê-la. Para a área jurídica é sinônimo de eutanásia passiva. Todos esses vocabulários, esses vocábulos, só apareceram para complicar mais os conceitos, sabe? Mas o que importa é isso. A ortotanásia é que nós, dentro da medicina e da Associação Médico Espírita, defendemos. Aí tem a tal da mistanásia. Etanásia, ortotanásia, muita ásia aqui, mas o completo abandono dos órgãos públicos aos pacientes necessitados, né? É um tratamento, então, desumano é mistanásia. A posição da AME Brasil, do Movimento Médico Espírita, diante da resolução do Conselho Federal de Medicina, está de acordo com esse entendimento da AME Brasil quanto à definição do termo, preocupando-nos apenas a aplicabilidade e a fiscalização de como isso acontece, né? E a distanásia, então, como nós dissemos, é um encarniçamento terapêutico. Então, é o comportamento contrário dos médicos ou da família, né? Que consiste em utilizar processos terapêuticos de tudo quanto é jeito, com efeitos muitas vezes mais nocivos ao próprio paciente e à própria família. Muito mais do que os efeitos naturais, os efeitos do mal a curar. Ou mesmo inútil, porque a cura é impossível. E o benefício esperado menor que os inconvenientes imprevisíveis. Há pouco tempo tivemos lá no Hospital das Clínicas, onde praticamos o nosso trabalho voluntário, um vizinho no edifício onde eu moro, conversei umas 2 vezes com ele no elevador, por acaso, porque ele me viu com um avental e perguntou alguma coisa, nos identificamos e vimos que era no mesmo lugar, no Hospital das Clínicas. Muito fogoso, assim, forte, boa saúde, ainda estava em boa saúde. Ele era portador de um câncer. Carcinomatose peritoneal, é o que nós chamamos. Pega todo o abdômen, a parte que recobre os nossos órgãos internos, e ele estava indo lentamente. Que belo trabalho de vocês. E conversamos pouco. Depois de algum tempo, soube que ele estava piorando e foi para o hospital. E lá ele não voltou mais. Cirurgião de tórax.
doutor Adoniran, desencarnado recentemente. A missa de 7 dias já foi, deve ter um mês mais ou menos, quase, né? Então, o que acontece quando falamos em encarnecimento terapêutico? Para onde foi esse colega? Estava dentro do Hospital das Clínicas, depois foi transferido para o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E lá é local de pacientes terminais, porque não tinha mais nada para fazer com ele. E uma tarde eu chego para visitá-lo e os colegas tinham opção de médicos em volta, que saíram lá do central, do complexo central, lá do HC, vieram até o INCOR, até o ICESP, para visitá-lo, e dizendo: Adoniran, pensa bem, nós vamos te levar lá para o HC, é melhor você ficar lá com a gente, né, tá mais perto de nós e tudo. E pensa bem. Ele ficou assim, tudo bem. Depois, na semana seguinte, quando eu voltei, disseram que não, que ele queria ficar lá mesmo, que as pessoas lá tinham mais tarimba para lidar com os terminais, né? Paciente terminal. E qual é o tratamento que se dá ao paciente terminal? Fazer diminuir a sua dor, de propiciar condições mais agradáveis de estadia naquele hospital, naquela condição, naquele quarto, permitir acompanhantes, visitas e tal. E eu tive a sorte de estar com ele, a felicidade de estar com ele várias vezes fazendo orações, como manda a nossa doutrina, e nunca vou esquecer do que ele falou. As suas orações me fazem muito bem. Isso me conforta. Quando eu lembro da Sueli, eu lembro de uma coisa que eu fiz. Eu estou cobrando, é engraçado, né? Ela te cobra a espiritualidade. Meu Deus, mas eu tenho tanta boa vontade, por que eu fui fazer aquilo? Mas não adianta, a luta é eu e eu mesma, com a minha consciência, né? Esperando que um dia Deus possa me mandar com outro corpo e talvez resgatar, se é que eu errei, né? Que vale também a intenção. E o julgamento é feito de acordo com esse compromisso, né, das intenções. É permitido, então, ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa de seu representante legal. É permitido. É a ortotanásia. É você deixar que o paciente sobreviva tranquilo, né, sem estar impingindo sofrimentos. E o nosso grande Sócrates, né, no conceito médico legal, ele diz: a condenação à eutanásia encontra fundamentos nos ensinos de Hipócrates, o pai da medicina. Visto que, já em sua época, né, 400 anos antes de Cristo, os médicos já eram procurados por pessoas desejosas de morrer ou por familiares de doentes em estado grave para que lhes fosse administrado medicamentos para abreviar-lhe a vida. Daí a razão de constar no juramento de Hipócrates, o pai da medicina, a sua sábia instrução: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o induza à perdição. Sócrates já dizia isso, né? Então, hoje, se ele estivesse conosco, ele jamais aceitaria a eutanásia, né? Então, considerando que a vida nos é concedida por Deus, essa é a nossa bioética dentro da Associação Médico-Espírita, e somente Ele, Deus, pode retirá-la, nos ser tirada por Ele. Todos têm direito à preservação da vida. A encarnação é necessária para a evolução do espírito, e deve ser preservada até o fim naturalmente. Quantos questionamentos para nós, né? Tomara que a gente durma bem essa noite pensando assim. Como é que eu vou entrar? Como é que vai ser se um dia eu tiver que ir lá para o ICESP ou qualquer outro lugar? Como é que eu vou enfrentar esse sofrimento? Eu falei. Agora tem que pôr em prática. O posicionamento américo do Brasil ainda é contra a eutanásia, contra a distanásia, que é o excesso de aparelhos. E ao paciente e à família, a escolha de atitudes terapêuticas que permitam a morte natural, com menor sofrimento e total apoio para o paciente e a família. É contra quaisquer outras formas de violação do direito à vida que se inicia. Vida que se inicia. O que vocês lembram?
Aborto? Não, Hã? É reencarnação. É aquele ser está reencarnando e nós vamos lá e abortamos, coitadinho. Né? Então nós somos contra o aborto, né? Contra quaisquer forma de violação do direito à vida, tanto dos anencéfalos como os microencefálicos, qualquer patologia, né? Uma vida que se inicia do ponto de vista físico, com a fecundação e cessa na desencarnação. Então essa bioética toda, né, da associação resolve que somos contrários a qualquer método de eutanásia que objetive abreviar a vida antecipando a desencarnação. Somos contrários à distanásia como meio de prolongar a vida do paciente, utilizando-se de processo terapêutico cujos efeitos são mais nocivos do que os efeitos do mal a curar, ou inúteis porque a cura é impossível e o benefício esperado é menor que os inconvenientes previsíveis. Manifestamos-nos então na associação médica favoravelmente à ocorrência da morte natural, o que se dá no tempo certo. Compete-nos respeitar a autonomia do paciente, suas crenças, medos, desejos, esperanças, oferecendo-lhe apoio médico-psicológico. É o que falta para o médico dos nossos dias. Médico é para conhecer a doença, curar a doença. Muito bem, doutor. E quando surge uma doença que o senhor não consegue curar, o que o senhor faz? Eu saio, né? Dou uma chance para outro. Quer dizer que ele não tem estrutura psicológica para curar. E é realmente, esses médicos, como eu falei, enfim, eles ficam mais distantes. E o paciente fica mais por conta da enfermagem e da família, que está ali, abrindo as asas para o seu familiar, né? E que lhe possibilite então morrer sem dor, né? Fornecendo o apoio médico, psicológico, religioso, familiar, que lhe possibilite morrer sem dor e viver com dignidade seus últimos instantes de vida terrena. Esse deve ser o papel do médico. Então, as diretrizes no fim da vida, os cuidados paliativos, como já dissemos, que se baseiam em pacientes, cuidar de pacientes e familiares quando diante de uma doença ativa e progressiva que ameace a continuidade da vida e tem como objetivo prevenir e aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. Quem cuida de paciente terminal, cuida também da família. O médico que tem amor ao paciente terminal, ele dá o conforto que pode. Muitas vezes não precisa nem falar nada. Fica quieto à beira do leito, faz uma oração. Muitas vezes o paciente não pode falar com ele, fala: o que adianta eu ficar aqui? Ele está entubado, cheio de coisa, não pode nem me olhar, nem me ver. Aí vem a espiritualidade nos dizendo o contrário, né? Quando nós pensamos uma coisa, a coisa é outra. Sintomas mais frequentes dos dias finais: fadiga progressiva, fraqueza limitante, diminuição do apetite, redução do volume urinário, alterações da frequência respiratória, agitação e delírio. Era isso que a Sueli apresentava. Agitação. Eu vejo a Sueli em tudo. Não adianta, eu não consigo esquecer. Mas às vezes me vem pensamento assim, como se estivesse captando ela falar: quieta, Beth, fica tranquila, está tudo bem. E a morte encefálica, todos os senhores já devem saber, não é uma proposta da nossa palestra, né? A morte encefálica realmente é aquela que é constatada para mostrar a irreversibilidade da vida desse paciente, né? Caracterizada através da realização de vários exames clínicos complementares, durante intervalos de tempo variáveis próprios para determinadas faixas etárias. Criança menor de 2 anos não vale, e acima de 2 anos é que é permitido. Os dados clínicos e complementares observados quando da caracterização dessa morte encefálica deverão ser registradas em termos de declaração de morte encefálica. Aí você está em condições de chegar para a família e dizer: olha, morte encefálica, não tem mais nada que traga essa pessoa à vida, está aqui comprovado. Então, as instituições hospitalares poderão fazer acréscimo ao presente termo,
que, devendo ser aprovado pelos conselhos regionais de medicina da sua jurisdição, sendo vedada a supressão de qualquer de seus itens, a morte encefálica deverá ser consequência de processo irreversível e de causa conhecida. Os parâmetros clínicos observados para a constatação de morte cefálica são coma aperceptível, quer dizer, não há reação nenhuma, com ausência da atividade motora supraespinal, e apneia. Tudo comprovado através de aparelho de exames de imagem, tudo isso, né? Então, os intervalos que se usa nos hospitais, intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte cefálica, serão definidos por faixa etária conforme a taxa especificada. De 7 a 2 meses incompletos, eles aguardam 48 horas. 2 meses a 1 ano incompleto, aguardam 24 horas. Depois fazem todos os exames para ver se realmente é morte cefálica. De 1 ano a 2 anos incompletos, 12 horas. Acima de 2 anos, 6 horas. E os exames complementares a serem observados para a constatação da ME, morte encefálica, deve ser demonstrado de forma inequívoca. Ausência da atividade elétrica cerebral, atividade metabólica cerebral, quer dizer, quanto de energia para aquele cérebro que não existe mais, ou ausência de perfusão, quer dizer, não tem mais sangue no cérebro. Agora, existe uma referência da nossa doutrina, né? Uma controvérsia. Em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, a humanidade ainda não se defrontava com os transplantes, UTIs, de forma que não há referências a essas questões no capítulo 3 da segunda parte, que trata da volta do espírito ao mundo maior. Quer queira, quer não, nós temos que ler tudo isso. Não adianta nada a gente estar levantando bandeira de espíritas e exércitos, nós não conhecemos ainda a codificação kardeciana, né? Os 5 livros básicos da doutrina, o Pentateuco, e mais os 12 livros que é a Revista Espírita. Eu não li tudo. Estou fazendo força. Como já estou pelo mais, né, lá do que para cá, eu estou pedindo um tempo para ver se eu consigo ler pelo menos a metade, né? Mas isso tem de bom a Associação Médico Espírita, porque nós temos que fazer trabalhos, estudo, e aí a gente vai estudar mesmo, né? E todos têm oportunidade de estudar, não precisa estar dentro de uma associação, né? Os espíritos superiores fixam o instante da morte no momento em que, rompidos os laços que retinham o espírito, ele se desprende. Então não havia uma maneira de você certificar isso, né? No tempo lá, quando Kardec recebeu. É questão 155 do Livro dos Espíritos. Evidentemente que nenhum método, isso ainda está dizendo lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, evidentemente que nenhum método diagnóstico utilizado pela medicina é capaz até o momento de precisar o instante em que o espírito se desprendeu do corpo físico. Nós não sabemos de uma forma definitiva. Os métodos de que dispomos nos informam. Nós agora estamos falando isso, aí já não é o Livro dos Espíritos, é a nossa impressão sobre isso, né? Os métodos de que dispomos nos informam que o cérebro está impossibilitado de expressar o espírito. Só isso. Por outro lado, a questão 156 diz que na agonia a alma algumas vezes já tem outra coisa, aliviar minha dor. Muitas ou algumas vezes já tem deixado, na agonia da doença, nos seus últimos momentos, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais que a vida orgânica lhe resta, sugerindo que o desprendimento já ocorreu. A desencarnação já se consumiu, embora o coração continue a bater. É bem complicado esse tema, né? Bem complicado. Então, durante muito tempo, coube ao ser no limiar da morte, moribundo, presidir a sua própria morte. Isso há muito tempo, não é? Então, o que se fazia? Fechavam-se as portas, assim como estavam as portas da morte, quando eles estavam às portas da morte, assim como se nascia em público, com muitas pessoas assistindo ao nosso nascimento, morria-se cercado de várias pessoas. Então,
quando se espalhava a notícia da morte, de que alguém estava às portas da morte, vamos dizer, fechavam-se as janelas e cortinas e logo o quarto, à luz de vela, ficava cheio de familiares, parentes e amigos. Antigamente era assim. Aqui é um tipo de hospital, ou um lugar, um convento, talvez, onde essa freira falecida, né, está cercada de pessoas, entes queridos, tem até criança ali. Então, antes o velório era feito assim, né? Por muita gente, não dos nossos velórios atuais, né? Todo mundo fala, todo mundo brinca, todo mundo ri, né? É uma falta, eu acho uma falta de respeito esses encontros. É preferível não haver, porque o espírito muitas vezes tem que estar ali, né? Mas pode estar ali também observando. Mas há também muitas razões para se fugir de encarar a morte. Já vimos essa imagem no início, né? O lado triste de encarar a morte, né? Calmamente. Uma das mais importantes é que hoje em dia morrer é triste sob vários aspectos. Sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano. É Kübler-Ross que está falando, essa tanatologista de mão cheia também que já está na parte espiritual. Então, esse é o quadro fiel dos pacientes na UTI, né? Como é que ele está? Se você chegar perto dele, você vai dizer, mas ele não está me ouvindo, não está nem aí. Realmente pode não estar, e pode estar. Se ele tiver a condição de retornar à vida, ele está no coma. Se for um coma profundo, já com irreversibilidade da vida, já confirmada, então não esteja ouvindo. Mas é bem provável que ele capte. E muitas vezes os pacientes contam, sim, quando retornam para o coma, o que eles ouviram, onde eles foram, e até referências assim, de eles saírem daquele ambiente da cama e ir para outro local, do hospital ou do local onde eles se encontram. Então, isso mostra a independência do nosso espírito, né? Como nós somos livres em determinados momentos, eu acho que dependendo da nossa bagagem espiritual, teremos mais méritos para conseguir outras coisas, né? Então, espero que tenha atingido nossos objetivos e trazer a vocês uma pequena introdução do que é a eternidade da vida. E o resto vocês façam. Estuda.